Você sabia que existe um lugar na Terra onde crianças brincam com esqueletos humanos como se fossem brinquedos normais? Onde tribos inteiras acreditam que seus mortos podem voltar à vida se alguém quebrar uma única regra ancestral. Uma ilha perdida no Oceano Índico que abriga rituais tão perturbadores que governos tentaram proibi-los, mas falharam completamente. Madagascar não é apenas mais um destino exótico. É um laboratório vivo onde a humanidade desenvolveu práticas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre civilização. Um território onde a linha entre vida e morte desaparece completamente, onde a natureza criou monstros que só existem em pesadelos, e onde a sobrevivência depende de códigos secretos que podem custar a vida de quem os desobedece. Prepare-se para descobrir 15 fatos sobre Madagascar que vão destruir suas certezas sobre o mundo. Histórias tão chocantes que você vai questionar se realmente conhece o planeta em que vive. Se você busca conteúdo que vai além do óbvio, que revela verdades ocultas sobre lugares extraordinários, então marque presença com aquele like, porque o que você está prestes a descobrir sobre Madagascar vai ficar gravado na sua memória para sempre. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque histórias como esta só aparecem aqui, e você não vai querer perder nenhuma revelação que está por vir. O primeiro fato já vai abalar suas convicções sobre o que consideramos normal. Em Madagascar, existe uma tradição chamada Fihavanana, onde recém-nascidos são apresentados aos mortos da família antes mesmo de conhecerem parentes vivos. Bebês de poucos dias de idade são levados aos cemitérios e colocados literalmente sobre os túmulos de seus ancestrais, em um ritual que supostamente garante proteção espiritual para toda a vida. Durante essa cerimônia, os pais sussurram nos ouvidos dos bebês os nomes de todos os mortos da linhagem familiar, como se estivessem fazendo apresentações formais entre vivos e mortos. Os anciãos acreditam que os recém-nascidos ainda mantêm conexão direta com o mundo espiritual e que esta é a única oportunidade de estabelecer um canal permanente de comunicação entre as duas dimensões. Mas isso é apenas o começo dos rituais envolvendo mortos em Madagascar. O segundo fato revela uma prática ainda mais perturbadora. Quando alguém morre em certas tribos malgaches, o corpo não é enterrado imediatamente. Ele fica exposto em casa por dias, às vezes semanas, enquanto a família realiza conversas normais com o cadáver. Eles contam sobre o clima, discutem problemas familiares e até mesmo pedem conselhos sobre decisões importantes. Os parentes se revezam para fazer companhia ao morto, como se ele ainda estivesse vivo, mas apenas dormindo. Comida fresca é colocada ao lado do corpo todos os dias. Roupas limpas são trocadas regularmente. E o mais chocante é que crianças pequenas brincam normalmente ao redor do cadáver, como se a presença da morte fosse algo completamente natural e inofensivo. Essa tradição existe porque os malgaches acreditam que a alma demora semanas para se desconectar completamente do corpo físico. Durante esse período de transição, o morto ainda pode ouvir, sentir e influenciar o mundo dos vivos. Interromper esse processo enterrando o corpo prematuramente seria como assassinar alguém pela segunda vez. O terceiro fato vai chocar ainda mais. Existem tribos em Madagascar onde viúvas são obrigadas a dormir ao lado dos corpos de seus maridos mortos por pelo menos 7 noites consecutivas. Esta tradição, conhecida como tromba, serve supostamente para demonstrar amor verdadeiro e garantir que a alma do falecido encontre paz no além. Durante essas noites, a viúva deve conversar com o cadáver, contar sobre seus sonhos e medos e até mesmo realizar atos íntimos, que não podem ser descritos publicamente. Mulheres que se recusam a cumprir esse ritual são banidas da comunidade e consideradas responsáveis por qualquer desgraça que aconteça com a família nos anos seguintes. Mas os mortos não são os únicos aspectos perturbadores da cultura malgache. O quarto fato revela algo igualmente chocante sobre os vivos. Em Madagascar, existe uma prática chamada moletry, onde crianças de 5 a 6 anos são deliberadamente expostas a situações de perigo extremo para testar sua coragem e determinar seu destino na comunidade.
Essas crianças são deixadas sozinhas na floresta durante a noite, forçadas a encontrar o caminho de volta para casa sem ajuda de adultos. Aquelas que conseguem retornar são consideradas abençoadas pelos ancestrais e recebem status especial na tribo. Mas as que se perdem ou são atacadas por animais selvagens são vistas como amaldiçoadas e, frequentemente, acabam sendo rejeitadas pelas próprias famílias. Esta seleção natural social determina não apenas a posição hierárquica das crianças, mas também suas chances de casamento e sobrevivência econômica no futuro. O quinto fato expõe uma realidade ainda mais brutal. Madagascar possui uma das maiores populações de crianças trabalhando em condições de escravidão do mundo. Meninos e meninas de 7 a 8 anos trabalham 15 horas por dia em minas de safira, cavando túneis subterrâneos sem qualquer equipamento de segurança. Muitos morrem soterrados ou intoxicados por gases tóxicos antes de completarem 10 anos de idade. Essas crianças são vendidas por suas próprias famílias para mineradores que prometem alimentação e educação, mas que, na realidade, as transformam em escravos descartáveis. Elas vivem em buracos cavados no chão, comem uma vez por dia e jamais veem 1 centavo dos milhões de dólares que suas pedras preciosas geram para empresários internacionais. O que torna essa situação ainda mais revoltante é o sexto fato sobre Madagascar. As safiras extraídas por essas crianças escravizadas são vendidas em joalherias de luxo ao redor do mundo, incluindo estabelecimentos famosos em Paris, Nova York e Londres. Consumidores que pagam milhares de dólares por essas pedras preciosas não fazem ideia de que estão comprando o resultado direto do trabalho infantil em condições desumanas. Certificados de origem são falsificados rotineiramente e organizações internacionais que deveriam fiscalizar essa cadeia produtiva são sistematicamente corrompidas por subornos milionários. O resultado é um sistema onde a morte de crianças malgaxes se transforma em lucros obscenos para cartéis que operam globalmente sem qualquer consequência legal. O sétimo fato revela outro aspecto aterrorizante da realidade malgaxe. A ilha possui uma das maiores populações de bandidos organizados per capita do mundo. Grupos criminosos conhecidos como Dahalo controlam territórios inteiros, cobrando impostos de comunidades locais e mantendo exércitos privados armados com equipamentos militares sofisticados. Esses bandidos não são criminosos comuns. Eles seguem códigos de honra ancestrais que misturam tradições tribais com brutalidade moderna. Rituais de iniciação incluem matar membros da própria família para provar lealdade absoluta ao grupo. Traições são punidas com torturas que duram semanas, e corpos das vítimas são deixados expostos, como avisos para qualquer um que desafie sua autoridade. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja o oitavo fato sobre esses criminosos. Os Dahalo desenvolveram métodos de tortura baseados em crenças sobrenaturais malgaxes. Eles não apenas matam suas vítimas, mas realizam rituais que supostamente impedem as almas dos mortos de encontrar descanso eterno. Corpos são mutilados de formas específicas que, segundo a tradição local, condenam os espíritos a vagar eternamente entre os mundos dos vivos e dos mortos. Famílias inteiras vivem com medo constante não apenas da morte física, mas da possibilidade de seus entes queridos sofrerem tormento espiritual por toda a eternidade. Este terror psicológico é mais eficaz que qualquer arma, mantendo populações inteiras subjugadas através de uma mistura letal de violência real e superstição ancestral. O nono fato expõe uma indústria secreta que poucos conhecem. Madagascar é um dos maiores fornecedores mundiais de órgãos humanos para o mercado negro internacional. Hospitais clandestinos operam em regiões remotas da ilha, onde pessoas desesperadas vendem partes de seus próprios corpos para sobreviver mais alguns meses. Rins, fígados, córneas e até mesmo membros inteiros são removidos em condições sanitárias terríveis, sem anestesia adequada e com instrumentos improvisados. Muitos vendedores morrem durante os procedimentos, mas seus órgãos são aproveitados mesmo assim.
Os que sobrevivem ficam aleijados permanentemente, sem qualquer assistência médica posterior. O 10º fato revela o destino desses órgãos. Eles são transportados em aviões fretados para clínicas particulares na Europa, Estados Unidos e Ásia, onde são transplantados em pacientes ricos, que pagam centenas de milhares de dólares para evitar listas de espera oficiais. Documentos médicos são falsificados para fazer os órgãos parecerem legais, e médicos respeitados participam conscientemente deste esquema criminoso. A ironia cruel é que muitos dos compradores desses órgãos são turistas que visitaram Madagascar em safaris fotográficos, ficaram comovidos com a pobreza local e depois voltaram aos seus países para comprar literalmente pedaços dos corpos das pessoas que conheceram. Eles justificam suas ações como transações comerciais legítimas, ignorando completamente o sofrimento humano que suas compras causam. O 11º fato expõe uma realidade ainda mais sinistra. Madagascar possui laboratórios secretos, onde empresas farmacêuticas internacionais testam medicamentos experimentais em populações locais sem qualquer consentimento informado. Comunidades inteiras servem como cobaias humanas para drogas que ainda não foram aprovadas em países desenvolvidos. Famílias são atraídas com promessas de tratamento médico gratuito, mas na realidade recebem substâncias químicas cujos efeitos colaterais são completamente desconhecidos. Crianças desenvolvem deformidades genéticas, adultos manifestam doenças neurológicas inexplicáveis e idosos morrem em convulsões agonizantes. Tudo em nome do progresso científico que beneficiará apenas consumidores ricos em outros continentes. O 12º fato revela a extensão dessa exploração médica. Resultados desses experimentos ilegais são usados para desenvolver medicamentos que posteriormente são vendidos por preços exorbitantes nos mesmos países que os testaram gratuitamente em Madagascar. Populações que serviram como cobaias nunca têm acesso aos tratamentos que ajudaram a criar, criando um ciclo perverso onde sua dor se transforma em lucro para outros. Quando vítimas desses experimentos tentam processar as empresas responsáveis, descobrem que contratos foram assinados por líderes tribais analfabetos, que não entendiam o que estavam autorizando. Tribunais internacionais rejeitam sistematicamente esses casos, alegando falta de jurisdição e evidências insuficientes, deixando as vítimas sem qualquer recurso legal. O 13º fato expõe outro aspecto chocante da realidade malgaxe. A ilha possui uma indústria próspera de turismo sexual infantil que opera disfarçada de programas educacionais e projetos sociais. Pedófilos de países desenvolvidos organizam viagens humanitárias falsas para ter acesso irrestrito a crianças vulneráveis. Orfanatos são criados especificamente para fornecer vítimas para essa rede criminosa. Crianças são sequestradas de suas famílias sob pretexto de receberem educação e oportunidades melhores, mas na realidade são mantidas em cativeiro para satisfazer perversões sexuais de turistas estrangeiros que pagam milhares de dólares por essas experiências horríveis. O 14º fato revela como essa indústria consegue operar impunemente. Autoridades locais são sistematicamente corrompidas através de subornos que representam mais dinheiro do que elas veriam em décadas de trabalho honesto. Policiais, juízes e até mesmo líderes religiosos participam ativamente dessa rede de exploração, protegendo criminosos em troca de pagamentos regulares. Agora, deixe aquele valeu demais nos comentários se este conteúdo está abrindo seus olhos para realidades que a mídia tradicional nunca mostra. Seu apoio e essa ajuda financeira essencial permite que eu continue investigando e revelando verdades perturbadoras que precisam ser conhecidas. Mas o 15º fato é o mais chocante de todos e vai revelar por que Madagascar permanece isolada do mundo moderno de formas que você jamais imaginou. O 15º fato vai abalar completamente sua compreensão sobre Madagascar e revelar por que este território permanece deliberadamente isolado do mundo civilizado. Existe uma conspiração internacional envolvendo governos de primeira linha que mantém Madagascar
propositalmente subdesenvolvida para facilitar a exploração de seus recursos naturais sem interferência de organizações de direitos humanos. Corporações multinacionais descobriram que manter a população local na pobreza extrema e sem acesso à educação torna muito mais fácil extrair riquezas minerais, biológicas e humanas, sem resistência organizada. Estradas não são construídas, hospitais não são financiados e escolas não recebem investimentos não por acaso, mas como estratégia calculada para manter os malgaches vulneráveis e dependentes. Documentos vazados revelam que reuniões secretas acontecem anualmente entre executivos de mineradoras, laboratórios farmacêuticos e traficantes de órgãos para coordenar a manutenção do status quo em Madagascar. Eles dividem territórios de atuação como se fossem uma máfia internacional, garantindo que nenhum grupo interfira nos negócios dos outros. Mas a conspiração vai muito além da simples exploração econômica. Agências de inteligência de países desenvolvidos mantêm operações encobertas em Madagascar para testar armas biológicas e técnicas de controle populacional que serão posteriormente usadas em outras regiões do mundo. A ilha funciona como um laboratório a céu aberto, onde experimentos sociais extremos são conduzidos sem qualquer supervisão ética internacional. Populações inteiras são deliberadamente expostas a agentes patogênicos modificados para estudar padrões de contaminação e resistência. Comunidades são isoladas umas das outras através de barreiras artificiais para observar como diferentes grupos reagem ao mesmo estresse ambiental. É eugenia moderna disfarçada de pesquisa científica legítima. Os resultados desses experimentos são usados para desenvolver estratégias de guerra biológica que podem ser aplicadas contra populações inimigas em conflitos futuros. Madagascar serve como campo de testes para genocídios científicos que ainda não aconteceram, mas que já estão sendo planejados meticulosamente. Mas talvez ainda mais perturbador seja descobrir que a própria natureza de Madagascar esconde segredos que desafiam nossa compreensão da realidade. A ilha abriga espécies de plantas carnívoras que desenvolveram a capacidade de digerir não apenas insetos, mas pequenos mamíferos e até mesmo crianças humanas. Essas plantas, conhecidas localmente como voromena, crescem em áreas pantanosas remotas e usam feromônios hipnóticos para atrair suas vítimas. Crianças que se aproximam dessas plantas entram em estado de transe e caminham voluntariamente para dentro de suas armadilhas mortais. O processo de digestão é lento e agonizante, podendo durar semanas, enquanto a vítima permanece consciente, mas paralisada por neurotoxinas. Tribos locais conhecem a existência dessas plantas há séculos, mas mantêm o segredo para evitar que cientistas estrangeiros tentem estudá-las. A verdade é que Madagascar abriga formas de vida que não deveriam existir segundo tudo o que sabemos sobre evolução. Nas profundezas das florestas tropicais da ilha, existem criaturas que parecem ter saído diretamente de pesadelos. Lêmures que desenvolveram características vampíricas, sugando o sangue de outros animais para sobreviver durante a estação seca. Seus dentes caninos evoluíram para perfurar veias com precisão cirúrgica, e sua saliva contém anticoagulantes, que mantêm o sangue fluindo por horas. Esses lêmures vampiros caçam em bandos organizados, usando táticas de coordenação que rivalizam com lobos. Eles atacam principalmente durante a lua nova, quando a escuridão total mascara seus movimentos. Suas vítimas preferidas são animais adormecidos, mas casos de ataques a humanos são relatados regularmente em comunidades rurais. O mais aterrorizante é que esses lêmures parecem ter desenvolvido uma forma primitiva de inteligência coletiva. Eles comunicam através de ultrassons inaudíveis para ouvidos humanos, coordenando ataques complexos que demonstram planejamento estratégico avançado. Alguns pesquisadores teorizam que eles podem estar evoluindo em direção à consciência individual plena, mas as plantas e animais anômalos de Madagascar são apenas parte de um mistério muito maior. A própria geologia da ilha apresenta características que contradizem tudo o que sabemos sobre formação continental. Existem cavernas subterrâneas
e se estendem por milhares de quilômetros, conectando regiões da ilha através de uma rede de túneis que parecem ter sido escavados artificialmente por uma civilização desconhecida. Dentro dessas cavernas foram encontrados artefatos que não correspondem a nenhuma cultura conhecida da história humana. Ferramentas feitas de materiais que não existem na tabela periódica. Inscrições em idiomas que não se relacionam com nenhuma família linguística catalogada. E estruturas arquitetônicas que sugerem conhecimentos de engenharia impossíveis para qualquer civilização pré-industrial. Expedições científicas que tentam explorar essas cavernas desaparecem sistematicamente sem deixar rastros. Equipamentos de comunicação param de funcionar assim que as equipes adentram os túneis mais profundos. Satélites perdem contato com dispositivos de rastreamento como se eles simplesmente deixassem de existir. As poucas pessoas que retornaram dessas expedições trouxeram relatos que desafiam a sanidade. Elas descrevem encontros com humanoides que não pertencem à espécie Homo sapiens, mas que demonstram inteligência superior e tecnologia incompreensível. Esses seres aparentemente vivem nas profundezas de Madagascar há milhares de anos, desenvolvendo uma civilização completamente isolada da superfície terrestre. Os relatos sugerem que esses humanoides são responsáveis pela evolução anômala da fauna e flora malgache. Eles conduzem experimentos genéticos que transformam espécies comuns em criaturas impossíveis, como se a própria Madagascar fosse um laboratório biológico operado por inteligência não humana. Mais perturbador ainda é a sugestão de que esses seres mantêm contato regular com certas tribos da superfície, fornecendo conhecimentos avançados em troca de algo que os sobreviventes se recusam a revelar. Alguns pesquisadores teorizam que as tradições mais extremas da cultura malgache, incluindo rituais envolvendo mortos, são, na realidade, instruções recebidas desses humanoides subterrâneos. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante seja a possibilidade de que essa influência subterrânea esteja se espalhando além de Madagascar. Fenômenos similares começaram a ser reportados em outras ilhas do Oceano Índico. Maurítios, Seychelles e até mesmo a costa leste da África apresentam casos isolados de criaturas anômalas e desaparecimentos inexplicáveis que seguem padrões idênticos aos observados em Madagascar. Satélites de monitoramento geológico detectaram movimentação subterrânea coordenada entre essas regiões, sugerindo que a rede de túneis pode se estender muito além da ilha original. Se essa teoria estiver correta, Madagascar pode ser apenas a ponta visível de uma civilização subterrânea que se espalha por milhares de quilômetros sob o Oceano Índico. A verdade mais chocante de todas pode ser que Madagascar não é um fenômeno isolado, mas o primeiro sinal de algo muito maior e mais ameaçador. Governos ao redor do mundo podem estar cientes dessa situação há décadas, mantendo o segredo para evitar pânico mundial. As políticas de isolamento de Madagascar não seriam para facilitar exploração econômica, mas para conter uma ameaça que poderia alterar fundamentalmente nossa compreensão sobre quem realmente controla este planeta. Cada tradição estranha, cada criatura impossível, cada desaparecimento misterioso pode ser parte de um plano muito mais amplo, conduzido por inteligências que estavam aqui muito antes da humanidade evoluir. Madagascar seria apenas o ponto de contato mais visível entre nossa realidade de superfície e uma realidade subterrânea que opera segundo regras completamente diferentes. As crianças que brincam com esqueletos, os mortos que dançam com os vivos, as plantas carnívoras inteligentes, os lêmures vampiros, tudo isso pode ser resultado de uma influência externa que está moldando não apenas Madagascar, mas potencialmente todo o futuro da espécie humana. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de enfrentar verdades que a maioria das pessoas prefere ignorar. Madagascar não é apenas uma ilha exótica com tradições estranhas. É um aviso do que pode estar esperando a humanidade se não prestarmos atenção aos sinais que estão bem diante dos nossos olhos. Um laboratório onde o futuro da nossa espécie está sendo decidido por forças que preferem permanecer nas sombras.
A questão não é mais se essas revelações são verdade, mas se estamos preparados para aceitar que nossa realidade pode ser muito mais complexa e perigosa do que jamais imaginamos. Madagascar pode ser apenas o começo de descobertas que vão redefinir completamente nossa posição no universo. Mas será que existem outros lugares no mundo onde influências similares estão operando em segredo? E outras ilhas remotas podem estar servindo como laboratórios para experimentos que desafiam nossa compreensão da realidade? E mais importante, o que isso significa para o futuro da humanidade? Essas e outras revelações explosivas estão esperando por você nos próximos vídeos. Se este conteúdo abriu sua mente para possibilidades que você nunca considerou, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio e essa ajuda financeira crucial permite que eu continue investigando verdades ocultas que as autoridades preferem manter em segredo. Cada like, cada compartilhamento, cada inscrição fortalece nossa comunidade de pessoas corajosas o suficiente para questionar a versão oficial da realidade. O mundo é muito mais estranho e perigoso do que nos ensinaram a acreditar. E Madagascar pode ser apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que vai mudar tudo o que pensamos saber sobre nossa própria existência.